E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para estudar um assunto sensacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre onde você mora, o planeta Terra, e algumas coisas que a gente consegue olhar e tentar entender como elas funcionam, tá? Bom, eu tenho aqui uma belíssima imagem do pôr do sol, porque você já deve ter reparado que ao longo do dia o sol ele muda de posição, né? Ele nasce de um lado normalmente e ele se põe do outro. Você já deve ter reparado isso. Isso acontece também com a Lua, né? À noite a Lua aparece de um lado e desaparece do outro. Então, hoje a gente está aqui para entender por que que isso acontece, tá? E o porquê disso, você já deve saber um pouquinho. Olha só, a gente sabe que a Terra ela faz dois tipos de movimento. Um movimento de translação e um movimento de rotação. O que é o movimento de translação da Terra, pessoal? O movimento de translação da Terra é quando a Terra gira em torno do Sol. Ela está, então, fazendo uma translação em torno do Sol, tá? O movimento de rotação é o movimento quando a Terra gira em torno dela mesma, né? Quando a Terra dá uma volta em torno dela mesma, esse é o movimento de rotação. E lembra, o tempo para dar uma volta completa é o que a gente chama de um dia, né? Então, quando a Terra dá uma volta completa nela mesma, a gente diz que ela leva um dia para fazer isso, né? E quando ela dá uma volta completa no Sol, na translação, ela leva um ano, tá bom? Muito bem. Então, hoje o nosso objetivo é entender por que o Sol ele nasce de um lado e se põe do outro. E coisas como essas acontecem, tá bom? Para isso, eu preciso te mostrar uma imagem de umas linhas imaginárias que a gente criou na Terra. Se liga aí. Olha só, essas linhas imaginárias, elas não existem na vida real, né? Mas elas são formas que a gente dividiu o planeta. Repara que bem na metade do planeta existe uma linha chamada de linha do Equador. Essa linha é super importante, porque ela divide o planeta no meio. Para cima dessa linha, a gente diz que está o hemisfério norte. Para baixo dessa linha, a gente diz que está o hemisfério sul, né? No hemisfério sul, a gente tem o Trópico de Capricórnio, embaixo da linha do Equador, e depois o Círculo Polar Antártico. No hemisfério norte, a gente tem o Trópico de Câncer, acima da linha do Equador, e o Círculo Polar Ártico, acima delas, né? Em cima, a gente tem o Polo Norte, embaixo, a gente tem o Polo Sul. Então, olha aqui para mim, ó. A Terra, ela gira em torno da linha do Equador. E aí, muitas pessoas pensariam que a Terra gira desse jeito, olha só. É muito comum que as pessoas pensem que a Terra está girando ao redor da linha do Equador, desse jeitinho aí, tá vendo? Bem devagarinho, ali no tempo dela, girando em torno da linha do Equador. Ela até gira em torno da linha do Equador, pessoal, só que aquele desenho que a gente viu anteriormente, ele não está exatamente posicionado como a Terra. Olha como é de verdade, ó. A Terra, ela gira meio inclinada, ó. Vou pedir para a produção me tirar um pouquinho, para você dar uma olhada. A Terra gira meio inclinada. Repara que na linha horizontal ali a gente tem uma órbita de translação, tá vendo? Uma linha pontilhada, que seria a Terra girando como eu te mostrei na figura anterior. Só que pelo fato da Terra estar um pouquinho inclinada, ela gira inclinada em relação à linha do Equador, tá vendo ali? Tem um ângulo de rotação ali para o eixo de rotação, aquele 27 graus ali, seria a inclinação da Terra. Então, olha para mim, ó. Se a Terra não tivesse inclinada, ela giraria assim, ó. Bonitinho. Só que a Terra, ela tá meio inclinada. Então ela gira em torno desse eixo. Não vou fazer isso porque senão provavelmente vou quebrar as minhas costas, tá bom? Mas ela gira meio inclinada. Desse jeito, olha só. A Terra agora tá inclinadinha, como a gente encontra ela na prática, e ela tá girando toda inclinada em volta da linha do Equador. Só que ao invés de assim, tá girando assim. E essa inclinação gera fenômenos muito importantes que a gente vai estudar nessa aula, tá bom? Bom, antes disso, o fato de você saber que a Terra gira gera uma outra ideia. Se liga nessa figura. Olha só, eu tenho aqui o Sol e eu tenho a Terra aqui. Repara que uma parte da Terra está mais escura, ó. Essa parte está mais escura. A outra parte da Terra está mais iluminada. Você sabe que fenômeno está representado aqui? Você sabe como a gente chama isso no nosso dia a dia? É assim, ó. Essa parte que está escura, a gente chama de noite, porque é a parte que o Sol não está iluminando. Tá vendo? O Sol está lá do outro lado. Do lado de cá, a gente chama de dia. Por quê? Porque é a parte que o Sol está iluminando. O Sol está lá, ele ilumina o lado de cá, e
não ilumina esse lado. Só que como a Terra gira em torno dela mesma, daqui a pouco o lado que estava de noite vai passar para o outro lado e fica de dia. E o lado que estava de dia vai girar para cá e fica de noite, tá bom? Então, não é que o Sol gira em torno da Terra. Essa é uma impressão que você tem quando você olha para o céu, né? Se você pudesse passar o dia inteiro olhando para o Sol, você teria a sensação que ele está girando em torno da gente. Mas na verdade não é isso. Ele está lá parado e a gente é que está girando em relação a ele, tá bom? Então o dia e a noite não é o Sol girando em torno da gente. O dia e a noite é a gente, a Terra, girando em torno dela mesma. E aí uma parte fica escura de noite e uma parte fica iluminada, tá bom? Esse é o fenômeno chamado de dia, né? Já conhece legal, já conhece legal. E esse é o fenômeno chamado de noite, tá bom? Como eu te falei, a sensação que a gente tem olhando é essa aí, ó. Vou pedir para a produção me tirar também rapidinho. O Sol nasce do lado leste e se põe do lado oeste, tendo no meio do caminho o seu ápice, né? Ele fica no ponto máximo ao meio-dia, lá no Sol, na altura máxima. Olha para mim então, ó. Ele nasce no leste, dá a volta e se põe no oeste. Essa é a sensação que você tem, tá bom? Tá, mas a gente já viu que não é exatamente isso que acontece. A gente que gira. Mas se a gente adotar esse ponto de vista, né? Nasce no leste, se põe no oeste. Se a gente adotar esse ponto de vista, mesmo assim, e eu não sei se você já percebeu, o Sol não nasce todos os dias no leste. Se você, sei lá, na sua casa, tiver uma boa vista para o nascer do Sol e você tirar foto todo dia da posição que o Sol está nascendo, você vai ver que ele não nasce sempre no mesmo lugar. Ele nasce às vezes um pouquinho mais para o lado, às vezes um pouquinho mais para o outro. Tudo isso por causa da inclinação e do nosso movimento em relação a ele, né? Todos esses fenômenos que eu estou te falando, eles acontecem porque as coisas não estão paradas, elas estão se movendo uma em relação à outra, né? A Terra está girando em torno de si mesma, a Terra está girando em torno do Sol, e isso faz com que todos esses fenômenos apareçam aí, tá? Então, ó, se você... Ah, Bruno, eu não pretendo, não, ir na minha varanda todos os dias e tirar uma foto. Tá bom. Deixa eu te mostrar um desenho, então, do que você veria se fizesse isso. Se liga, ó. Vou pedir para a produção me tirar de novo, para você olhar. O Sol nascendo exatamente no leste só acontece 2 vezes por ano. 2 vezes. Quando o Sol nasce exatamente no leste, a gente chama de equinócio. Equinócio. Nesse caso, é o equinócio de outono que está representado aí para você. Aí repara, alguém foi lá e ficou tirando fotos todos os dias de onde o Sol ia nascer. E percebeu que ele foi se deslocando um pouquinho para a esquerda, em direção ao norte. Um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a esquerda. Cada dia ele nascia um pouquinho mais para a esquerda. Até que chegou um ponto que ele nasceu muito para a esquerda. Esse ponto máximo, essa distância máxima que ele nasce do leste, é o dia do solstício de inverno, tá bom? Quando ele nasce entre o leste e o norte, o mais afastado possível do leste é o solstício de inverno. E aí depois, se a pessoa continuou tirando as fotos, ela percebeu que o Sol voltou a nascer mais para a direita, mais para a direita, mais para a direita, até que outro dia ele foi lá e nasceu exatamente no leste. E tá aí o segundo dia que ele nasce no leste, o equinócio de primavera, tá bom? Então os equinócios são os dias onde o Sol nasce exatamente no leste. Beleza. Aí a pessoa continuou tirando foto, continuou tirando foto, continuou tirando foto. E foi vendo que o Sol continuou nascendo cada vez mais para a direita. Até que ele atingiu o ponto máximo de nascer para a direita ali, entre o leste e o sul. Esse é o solstício de verão. E aí depois, a pessoa continuou tirando fotos até que o Sol foi voltando a nascer para a esquerda e nasce de novo no leste, sendo o equinócio de outono. E aí passou um ano, né, pessoal? E aí passou um ano. Então olha para mim de novo, vai. Os equinócios são os dias onde o Sol nasce exatamente no leste. São 2. Uma no outono, outra na primavera. Aí ele começa a nascer cada vez mais para o lado. E são aí os solstícios. Os solstícios são quando ele nasce o mais afastado possível do leste, tá bom? Isso acontece no inverno, isso acontece no verão também. Beleza? Se você tiver a paciência necessária e tirar fotos todos os dias da sua varanda, você vai perceber, de fato, o Sol não nasce sempre no mesmo lugar. Beleza? Isso é uma coisa que pode não ser tão
perceptível, talvez seja uma novidade para você, talvez você nunca tenha reparado nisso, mas isso de fato acontece. Passa a prestar mais atenção, talvez você não precise tirar foto todo dia, mas grava onde ele nasce no verão e depois olha no inverno, você vai ver que ele não nasce no mesmo lugar. Show de bola? Aqui, ó, tem uma imagem em 3D do que acontece, tá? Do que acontece. E se você reparar, não é sempre que o Sol atinge exatamente o máximo do céu, né? Se tiver um pouquinho inclinado, ele vai girar em torno do céu, mas sem atingir lá o ponto máximo, que é aqui, tá bom? De novo aí tá representado para você o solstício de verão e o solstício de inverno e um equinócio, no dia que ele nasce exatamente no leste, tá vendo? Esse aqui é o equinócio, quando ele nasce exatamente no leste do planeta. Beleza, pessoal? Um vídeo cheio de novidades, um vídeo extremamente divertido, pelo menos para mim, e eu espero que tenha sido para você também, tá bom? Espero que você tenha aprendido muitas coisas e não sai daí não. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente!